Graça e paz, igreja, boa noite. Vamos nos colocar em pé. Viemos aqui com um propósito de adorarmos a Deus. Esse primeiro cântico é um convite à adoração a Deus por intermédio dos cânticos. Então vamos louvar ao Senhor com este louvor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar as mulheres. A Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom adorar a Deus. E o melhor de tudo é ficar bem pertinho dele. João teve esse privilégio. Ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. E como é bom estar perto de Deus. Louvado seja Deus. Estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus tem sido tão bom para conosco. O ano está se findando. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos até aqui. O ano já está se findando. E nós fomos muito abençoados nesse ano. Esse ano foi um ano maravilhoso. O cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o perdão, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, ali vertido na cruz do Calvário, nos perdoou e nós transgredimos contra Deus, nós pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E estamos aqui,
E aí a gente até se pergunta como agradecer, de que maneira agradecer. E esse cântico fala isso, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Porque são tantas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. E isso é muito especial. Então o Senhor vai nos responder como Ele quer ser agradecido. Você cante isso como se fosse uma oração. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus, demos glória, a Deus, demos glória, a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus, demos glória, a Deus, demos glória, a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. O quarto hino que nós vamos cantar é És Fiel, Senhor. Jesus é o meu
pastor, nada me faltará. Jesus é o meu descanso, nele encontro paz. Ele me faz repousar em seu abraço, e Ele me faz descansar em verdes pastos. E Ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Jesus é o meu Senhor, tudo em suas mãos está. Jesus é o meu abrigo, nele eu tenho lar. Ele me faz repousar em seu abraço, e Ele me faz descansar em verdes pastos. E Ele é e para sempre será minha âncora no mar. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor. Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Senhor.
fiel. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade tão gostosa de estar aqui na tua casa, juntamente com os meus irmãos, prestando um culto ao Senhor, que ao só, Senhor, é dito do nosso louvor, honra, glória, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui. E também por ti, Senhor Deus, nossos pecados são perdoados ali na cruz do Calvário, Pai. E dos nossos pecados, Senhor Deus, não se lembra mais. São jogados nas profundezas do mar. Obrigado já pela mensagem, Senhor Deus, que virá de encontro depois aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria estar chamando os irmãos para virem à frente, para estarmos louvando a Deus. Estamos em mês festivo, comemoramos ele na atividade, nascimento de Jesus Cristo. Não podia deixarmos de estarmos louvando a Deus também com os homens. E no próximo passado foram nossas irmãs que louvaram. Gostaríamos que mais homens estivessem conosco, mas não foi possível. Mas nós louvamos e agradecemos a Deus pelos irmãos que aqui estão. Nós vamos louvar a Deus por tão grande Salvador, por tão grande salvação. Oh,
Louvado, exaltado seja o nome de Deus. Obrigado, Deus abençoe. A glória. É noite de paz. Jesus nasceu. E amados de Jesus Cristo, se não fora o amor de Deus, de maneira nenhuma haveria vida eterna. De maneira nenhuma haveria salvação. O Senhor é bom. A sua misericórdia não tem fim. Ele é boníssimo. Ele é amoroso. E Ele nos alcançou. Nós pertencemos a Ele. Não me canso de falar isso e nem disso, porque nós somos propriedades de Deus. Nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque Ele nos comprou. Por quê? Porque Ele nos criou. Então somos de Deus duas vezes. Isso é importante ser sempre enfatizado, para ser gravado lá na sua mente, para que você nunca duvide a quem você pertence. Você pertence a Deus. Você é precioso. A sua vida é preciosa. A graça de Deus te alcançou, me alcançou, nos alcançou. E isso mudou toda a nossa história. Mudou toda a nossa vida. Na 14ª mensagem da série Aumenta a sua confiança em Deus, nesta noite nós temos uma palavra de esperança, porque o que vamos tratar aqui, e o título da mensagem que nós temos para esta noite, da série Aumenta a sua confiança em Deus, é: somos de Deus. No textuário dessa série está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, Senhor bendito, Senhor eterno, santo, poderoso, gracioso, misericordioso, alcança a cada um de nós com tua palavra. Que haja discernimento e entendimento. Senhor, muitos são os textos da sua palavra. Eu não gostaria, Senhor Deus, de confundir a mente de ninguém. Pelo contrário, gostaria do auxílio do Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Os sermões aqui pregados não são sermões que têm desvios doutrinários, bíblicos e objetivos. Basta, Senhor Deus, estar com a mente limpa, com o coração limpo, com a mente e o coração na tua presença, na tua casa, com o teu povo, e amar a tua palavra. E se não tem condição de entendimento, por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, desmonta toda barreira, desmonta, Senhor Deus, todo espírito contrário, desmonta, Senhor Deus, tudo aquilo que não é do Senhor e nem para o Senhor, e nem para abençoar a vida daqueles que aqui estão presentes. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo. É a oração que faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amado Jesus Cristo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10, está escrito assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos. Oh, amados de Jesus Cristo, na palavra de Deus, desde a criação
de todas as coisas e do homem, e antes, na formulação de todas estas coisas, Deus já tinha o plano perfeito, o plano salvífico, porque conhece todas as coisas na sua onisciência, e ele sabia que o homem ia pecar, e mesmo assim criou o homem. Ele criou o homem com um propósito, criou o homem para o louvor da sua glória, e o homem errou, o homem transgrediu, o homem pecou, mas a graça de Deus alcançou o homem. O pecado veio ao mundo, mas a graça veio, e Deus vestiu ao homem e prometeu que aquele que era maior do que Adão feriria a cabeça da serpente. E aí a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo quantas promessas do advento de Jesus Cristo há no Antigo Testamento, até chegar no ápice, na plenitude dos tempos, em que Jesus se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e tinha um propósito, a proclamação do reino vindouro de Deus, a proclamação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, e do perdão de Deus e da salvação, porque o propósito da criação de Deus é para que o homem criado pudesse ter uma vida e uma vida abundante, viver muito e viver bem sobre a face da terra. Amados do Senhor Jesus Cristo, Ele nos criou com esse propósito. E dentro dessa temática que nós temos, de que nós somos de Deus e de que pertencemos a Ele por direito de criação e por direito de redenção, Ele nos criou. Então, isso não foi o suficiente. O homem errou, o homem transgrediu, o homem pecou, se desviou, saiu do jardim para que não vivesse eternamente em pecado, do lado leste do jardim, nosso lado onde o sol nasce aqui no nosso país, e é assim lá no mundo inteiro, né? Porque ele vem do leste para o oeste. Lá no leste, na parte leste do jardim havia a árvore da vida. E se Adão continuasse ali com Eva e depois com toda a sua família, eles não teriam perdão porque viveriam eternamente em pecado. Então Deus colocou lá anjos com espadas flamejantes para guardar aquela árvore para que o homem não vivesse eternamente em pecado, porque Deus tinha um plano para a vida do homem. Qual é o plano? A salvação, a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de seu Filho. Então, quando nós transgredimos contra Deus, e eu gosto muito a expressão que o salmista Davi fala, em pecado me concebeu meu pai e minha mãe. Eu tinha consciência de que ele era pecador, que o pai e a mãe eram, que os antepassados eram, que a sua descendência seria de pecadores. E nós temos a certeza de que nós somos pecadores. Mas a graça nos alcançou. Nós recebemos a Jesus como nosso suficiente Salvador. Isso é muito especial. Então, a nossa salvação, ela foi porque Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos que Ele nos criou com um propósito. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Está explícito na palavra, na compreensão paulina. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. 12.
com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, portanto, esta é a promessa que nós temos, sejamos, vivamos, existamos para o louvor da sua glória. É o propósito que Deus criou o homem. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A queda, por um período de tempo, interrompeu o propósito de Deus, mas agindo Deus, quem impedirá? 43:13b de Isaías explicita isso muito bem. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum levita pôde dar a sua vida ou cumprir a lei para que, por intermédio da vida daquele santo profeta ou daquele sacerdote ou sumo sacerdote, pudesse haver salvação. Salvação vem de Deus. Então Deus vem trazer salvação na pessoa encarnada de Jesus Cristo, que foi homem 100%. E ele deixou a sua glória. E, achado na forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Amados, Jesus Cristo, qual o propósito de Deus? Buscar, salvar o que se havia perdido. Paulo, na sua visão, entendeu pelo seu passado de que de todos os pecadores que já existiram sobre a face da terra, ele era o principal. Amados, Jesus Cristo, é muito comum nós, crentes, achar que somos melhores do que muita gente. E tem gente muito pior do que a gente, porque a gente não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro, não fez aquilo outro. Mas isso aí não tira de nós a nossa natureza pecaminosa, que é o pecado. Paulo, das 13 cartas que escreveu e do ministério que fez, diz que dos pecadores ele era o principal. Então, amados de Jesus Cristo, a régua que mede no cristianismo importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não posso de maneira nenhuma me vangloriar dizendo que sou melhor do que muita gente. Porque por mim Jesus morreu e eu estava perdido, sem Deus e sem salvação. E ele pagou o resgate. Ele me comprou. Então eu passei a ser propriedade de Deus e tenho que cumprir o propósito de Deus lá na minha vida de ser servo de Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, proclamar o evangelho de Jesus Cristo e viver uma vida santa, reta e piedosa. Amado Jesus Cristo, eu posso dizer para vocês que isso é muito simples, mas não é fácil. Viver uma vida de santidade é refrear a língua, é não ter concupiscência nos olhos, não é ir no conselho dos ímpios, não é se assentar na roda dos escarnecedores, é vivermos para Deus, porque nós somos servos dele, nós fomos comprados por ele. Amado Jesus Cristo, esse propósito de Deus também é revelado em Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Eu existo para a glória de Deus, e esse propósito deve ser cumprido na minha vida, porque é o que Deus quer de mim, é o que Deus espera de mim, é o que Deus quer para nós.
é o que Deus espera de nós. Amados, Jesus Cristo, na quarta-feira, quando eu não estava aqui, estava em Jacupiranga, a Ludmila, aos que estavam presentes, fez uma mensagem como se uma empresa estivesse fazendo um balanço. Voltando a tudo aquilo que foi feito por intermédio da vida dela, por intermédio da vida da igreja como corpo de Jesus Cristo. E nesse balanço, nessa avaliação, a gente, se tiver a mente de Jesus Cristo, vai ver que se não for a graça de Deus, nós não teríamos chegado até aqui. Porque nós somos seres falíveis e falhos. Nós erramos, nós pecamos. E precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. E onde não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, há condenação. Então, ao fazer o balanço, ao trazer à memória as coisas que já vivemos, o que fizemos, no que pecamos em palavras, em ações, em atitudes, e a gente deve fazer isso com muita humildade, porque nós não somos perfeitos, perfeito é só Deus, só Jesus que não pecou. Todos nós pecamos, e se não é a graça de Deus, estamos perdidos. Então, deve haver arrependimento, e deve haver mudança, deve haver uma compreensão de que foi pago um alto preço, e foi o amor de Deus que nos trouxe isso através de seu Filho, em o seu sacrifício voluntário, em sua morte vicária, em sua morte expiatória, em o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ó, amados de Jesus Cristo, Ele nos criou com esse propósito, e Ele nos comprou. E aí eu posso perguntar para você, agora que somos de Deus, como fomos comprados? Nunca nos esqueçamos disso, tá? Estamos aqui porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Estamos aqui porque cremos nele. Estamos aqui porque fomos salvos pela graça de Deus. Então, lá em Romanos, capítulo 5, de 12 a 19, está escrito: concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom de Deus pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões em todo o globo terrestre. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consciência do pecado de um homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação.
Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O primeiro Adão transgrediu, o segundo Adão não pecou e levou sobre si todos os nossos pecados. E o seu sangue, no seu sacrifício, nos purifica de todo o pecado. Como nós fomos comprados? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. É por isso que nós temos, amados do Senhor Jesus Cristo, esta palavra de esperança. Por isso que nós sabemos que fomos criados por Deus, que fomos comprados por Deus, que pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de redenção, com um propósito, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amados de Jesus Cristo, nós nascemos para o louvor da glória de Deus e agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós podemos ver que nós fomos comprados para nós sermos servos de Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, 23 e 24, está escrito para que tivéssemos uma vida abundante. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos dos homens, não volteis ao mesmo pecado de Jesus Cristo, de Adão, o protótipo de Jesus Cristo. Não transgridamos, não jogamos fora a vida abundante que Deus tem para nós, não vamos deixar ser enganados, iludidos, encantados pelo pecado. Vamos ter na nossa mente, no nosso intelecto, de que houve a manifestação do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, de um propósito que já estava antes da fundação do mundo. O plano perfeito de Deus para comprar o homem. Então, amados de Jesus Cristo, Ele, Jesus, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, Ele nos abençoou, amados. Então, se nós abrirmos a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Hebreus 10, 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vamos até o 36. A Bíblia é a única regra de fé e prática. O pastor está trazendo uma mensagem, mas a mensagem que o pastor está trazendo vem de Deus por intermédio da sua santa palavra. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos
quantos estão sendo santificados no seu sacrifício, no seu sangue, no seu amor, na sua misericórdia e no seu perdão. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente na sua mente. Metanoia, transformação, coloca dentro de nós, concluiu dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz, se fez pecado por nós. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus Cristo. Nós já estudamos aqui, o véu se rasgou de cima a baixo. Nós já falamos aqui a espessura lá daquele véu, que era uma parede de 10 centímetros. Vocês voltarem lá atrás, se lembrarão. Então agora não é só o sumo sacerdote que entra, porque Cristo está em nós, está lá na nossa mente, está gravado lá na nossa mente, e nós temos acesso direto a Deus. Jesus é o nosso único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por um novo e vivo caminho, ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, a sua carne. O véu aqui é a carne de Jesus Cristo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, que é da ordem de Melquisedeque. Portanto, acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Amados de Jesus Cristo. Deixa aí, Alex. Este tempo que nós estamos estudando aumenta a sua confiança em Deus, traz para você uma grande responsabilidade: preservar-se, santificar-se, aproximar-se de Deus, mas não de qualquer forma, mas não de qualquer maneira, não na maneira que você julga ser certa, e sim estudar a palavra para compreender qual é a maneira que Deus quer que você se aproxime dele. Cheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Não dá para enganar Deus, não dá para ter fingimentos. Tem que ter uma fé inabalável e com absoluta, tendo os corações aspergidos. E isso aí é o sangue de Jesus Cristo que traz essa aspersão para nos purificar de uma consciência culpada. Não tenho nada a perder. Não devo nada para o diabo. Por quê? Porque Cristo pagou o resgate. Eu pertenço a Ele. Eu sou dele. Ele é o meu Deus. E eu procuro andar fielmente diante de Deus. Não vou conseguir nunca pecar, mas eu vou sempre conseguir me lembrar que eu pequei e me arrepender e pedir perdão pelos meus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não tem consciência culpada. E os nossos corpos lavados com água pura. E aqui dá para entender o porquê disso. Em cada processo de sacrifício que havia, dentro do templo havia um lugar onde a pessoa passava por um banho,
que significava purificação. Então, em Cristo, que é a água viva, nós fomos lavados, nós fomos purificados. Sem duvidar, mantenhamos, amados de Jesus Cristo. Ó, igreja, presta atenção nisso daqui, igreja. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Não duvidemos, não esmoreçamos, não nos desviemos, olhando para Jesus, autor e consumação da fé. A confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade não é perfeita, mas a de Deus é. Então a gente tem que manter, a gente tem que... E aí está aí, aquilo que o pastor falou lá no início, de nós olharmos para os outros que fazem várias coisas e nos acharmos maiores do que os outros, porque nós não fazemos. Consideramos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. É uma mudança. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Eu lá na minha casa. Para ser crente, eu não preciso ir na igreja. Você tem que manter isso. Segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, mantenhamos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia, e aí é o dia da volta de Jesus Cristo, está se aproximando. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. E está na condição de inimigos, não de filhos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos. É muito importante ler a Bíblia, conhecer a palavra. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra da acusação de 2 ou 3 testemunhas, a lei mandava matar, julgai-vos, portanto, julgai-vos, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim me pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Não ande como nécio, não. Não tenha consciência cauterizada, não. Não se julgue a cereja do bolo, não. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Quem veio a Jesus Cristo passou por este momento de grande prova, de grande luta. Tudo deu errado. Parece que todo mundo se virou contra. Quanto a enfermidade apareceu, toda tentação, toda prova. Então, se lembre do que você passou
algumas vezes fossem expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que, da mesma forma, foram ofendidos. 34, Alex, vai até o 36, não é? Morreu aí? Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos entender de que somos de Deus, que Ele nos criou, que Ele nos comprou, e Ele tem um propósito, e Ele tem um plano de salvação para a humanidade. Que nesse plano de salvação, você que é salvo, está incluído e comissionado a estar sendo uma testemunha fiel e sendo servo de Jesus Cristo, proclamar a Jesus e falando do amor de Deus, trazendo às pessoas um plano perfeito de salvação e de vida eterna. Provérbios capítulo 19, 21. Provérbios 19, 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. É o que está lá na parte B de João 3,16. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida abundante. Jó 42, 1. Jó 42, 1. Então Jó abre o seu coração de Deus e declara. 2. Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontade serão frustradas. Deus planejou. E o plano de Deus é perfeito. Creia, receba a salvação, receba a vida eterna. Nesta viagem a Jacupiranga, falava a um membro de uma igreja que fora batizado em uma igreja e está em uma outra igreja hoje com a esposa por muito tempo. E depois de uma suculenta peixada, né? De uma boa peixada feita por esse pastor, ele chegou até fora e nós começamos a conversar. Na nossa conversa, fiz-lhe uma pergunta. Fulano, se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Disse, eu não sei. Você tem certeza da sua salvação? Não. E aí traçamos o plano da salvação. E depois de traçado o plano da salvação, perguntei para ele, você sabe como fazer isso para ser salvo? Ele disse, não. Você quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nesta hora? Estava longe, chegou próximo, sentou em uma cadeira e disse, quero. Ele disse, eu posso te ajudar? Ele disse, pode. Então, tudo aquilo que eu repeti, se você sentir no seu coração que é real, ore comigo. E orei a Deus, pedindo a salvação daquele homem, daquele pai de família, daquele profissional. E ele confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu disse, ainda que não fora sido batizado, você está salvo. O ladrão na cruz não foi batizado, mas Cristo disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Há muitas vidas para serem conquistadas.
Há muitas pessoas dignas, perdidas, até dentro da igreja, sem Deus e sem salvação, que ainda não têm uma experiência de conversão com Deus, que ainda não abriram o seu coração e a sua vida para que Cristo viva em o seu coração. E o tempo está passando. E a volta de Jesus Cristo é certa. E a condenação para aqueles que não creram, para aqueles que não entregaram, para aqueles que não confiaram, para aqueles que não foram lavados na vestidura do Cordeiro, é real. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Deus quer salvar a todos, mas Deus quer usar a nossa vida, porque a nossa vida, ela foi comprada. Nós somos criados, nós pertencemos a Deus, então somos servos de Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus, para conquistarmos pessoas para Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, fomos chamados a fazer em Cristo. Está lá em 1 Coríntios 7, 23 e 24. Fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo dos homens. Por que digo isso? Porque na igreja que esta pessoa vai, vale o que a pessoa lá fala. A Bíblia não é aberta dentro da igreja. A Bíblia não é lida de maneira nenhuma em casa. E eu disse para aquela pessoa, no Novo Testamento, no 4º Evangelho, que é o de João, o livro do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai ver é que Jesus Cristo é Deus. Leia o Evangelho de João uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Quantas vezes for possível até você entender o plano salvífico de Deus. Para que você possa compreender que você está ligado na videira que é Cristo. Que enquanto isso não acontecer com a sua vida, você não vai ter a compreensão que Deus te ama. Você não vai ter a compreensão que Jesus Cristo morreu por você, que a sua vida é preciosa e que Ele não quer que você saia desta sua vida sem Deus e sem salvação. E procura uma igreja onde Deus te levar. Nós não conquistamos pessoas para a membresia da nossa igreja. A nossa igreja não salva ninguém. A nossa denominação não salva ninguém. Igreja nenhuma salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. Tudo aquilo que está sendo falado aqui está embasado dentro do amor, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus e está na palavra de Deus. E esse é o plano perfeito de Deus. Jesus Cristo. E é por isso, amados de Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha a promessa de Deus para a nossa vida. Eu quero ver Jesus. E eu tenho certeza que eu sou salvo. Então eu tenho certeza que eu vou ver Jesus e vou andar com Jesus e vou estar com Jesus por onde Ele andar e onde Ele estiver. É porque eu sou perfeito? De maneira nenhuma. É porque a graça de Jesus me alcançou. A minha fé não é grande, porque eu ainda não fiz transportar monte de lugar nenhum, e nenhuma figueira, uma árvore de um lugar a outro. Mas eu pude crer e reconhecer que Jesus Cristo é o meu Salvador. E, portanto, eu recebi vida eterna. Se eu sou filho de Deus e você é filho de Deus, nós somos povo de Deus. Então, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10.
1 Pedro 2, 9 e 10. Pois vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, assim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, contudo agora a recebestes. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Então, esta palavra de esperança para este dia possa fortalecê-lo na fé, no conhecimento, possa ter vida santificada na presença de Deus. Que agora você não vai agradar mais a homens, agora você vai agradar a Deus. Mas agradando a Deus, você vai ser visto pelos homens como aquele que pertence a Deus. Não somos só nominais filhos, somos filhos reais. Somos de uma nação, de um povo que foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Se você ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregue ainda hoje a sua vida a Jesus Cristo, receba o perdão de Deus. E receba a salvação de Deus. E tenha o seu nome escrito no livro da vida. E que sejas um servo fiel a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. A graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um culto, por mais um momento tão significante na nossa vida, na tua casa e na tua presença. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com uma oração silenciosa, nós estamos despedidos. Deus os abençoe e tenha uma semana de bênçãos e de vitória contra o inimigo e contra o pecado. Deus abençoe.